Olá, meu nome é Flávia Bertoli, eu sou advogada do escritório Tambelli Advogados e especialista em Direito do Trabalho. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o prazo mínimo de 12 meses que está previsto no artigo 118 da Lei 8.203 de 91. Eu já falei com vocês sobre esse artigo, e sobre a hipótese de estabilidade provisória no trabalho em caso de acidente do trabalho ou de doença profissional em um vídeo anterior. Se você ainda não viu, vai lá conferir. Hoje eu vou falar especificamente sobre essa questão do prazo mínimo de 12 meses, que é muito polêmica e que dá muito problema pra gente, mas que é muito interessante. Vamos lá? O artigo 118 prevê ao empregado que sofre acidente de trabalho ou que é acometido por doença profissional, que é equiparada a acidente de trabalho para fins trabalhistas, prevê para esse empregado uma estabilidade provisória pelo prazo mínimo de 12 meses. Tá, e aí começa a polêmica. Fala expressamente no artigo que o prazo é mínimo, mas muitos tribunais e com certeza as empresas tem como regra absoluta que o prazo é de 12 meses. Mas não faz muito sentido que o prazo seja exatamente de 12 meses a partir do momento que acontece o acidente ou que a doença é constatada, pelos motivos que eu vou explicar agora. Como eu disse no vídeo anterior, o fundamento principal da existência do artigo 118, da existência da estabilidade prevista no artigo 118, é a dificuldade que esse empregado que sofreu um acidente de trabalho ou que foi acometido por uma doença profissional, tem de se realocar no mercado de trabalho. Então, se ele for dispensado desse local em que ele sofreu o acidente ou que foi a causa da sua doença, para ele arranjar um novo emprego, ele vai ter muita dificuldade porque ele teve uma perda, uma redução ou até uma total incapacidade laboral. Por isso que esse artigo se justifica. Ele dá essa salvaguarda para o empregado que teve uma doença, teve sequelas decorrentes do trabalho. Se ele tivesse em casa, ele não teria tido essa doença, essas sequelas, que podem ser definitivas ou não, mas que geram um prejuízo significativo para esse empregado. E quando ele for procurar emprego num novo lugar, com certeza isso vai ter reflexos. Por conta disso, o nosso entendimento, o entendimento do escritório Tambelli Advogados, é que o prazo estabelecido no artigo 118 é realmente mínimo. Ele não é um prazo fixo, ele é um prazo mínimo. E só faz sentido que ele comece a correr após o pleno restabelecimento do empregado que foi acometido por uma doença profissional ou, enfim, por sequelas deixadas pelo acidente de trabalho sofrido. Antes que haja esse pleno restabelecimento por parte do empregado, não faz o menor sentido que se inicie sequer a contagem do prazo do artigo 118. Inclusive, esse é o nosso entendimento e também o entendimento firmado por parte da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Isso porque não faz o menor sentido que o empregado venha a ser demitido ainda acometido por sequelas profissionais, decorrentes da relação profissional. Faz o menor sentido que ele tenha a rescisão contratual efetivada, sendo que ele ainda tem sequelas. Só faz sentido esse prazo de 12 meses após cessar essas sequelas. Esse é o nosso entendimento. E aí podem falar a questão da estabilidade perpétua. Não, gente, a gente não está falando de estabilidade perpétua. A gente está falando exatamente numa estabilidade em ser cumprido esse prazo de 12 meses, após o restabelecimento integral da saúde do empregado, que, como eu disse, só teve essa causa, só teve essa doença por conta do trabalho. Se ele estivesse em casa, ele não teria se acidentado, não teria desenvolvido uma doença profissional. Então essa empresa, ela tem sim a obrigação de mantê-lo lá até que ele seja integralmente restabelecido. Por isso, esse prazo do artigo 118, ele é realmente mínimo. E ele só faz sentido, a contagem dele só faz sentido se iniciar após o pleno restabelecimento da saúde do empregado acometido por doença profissional ou que sofreu acidente de trabalho.